Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, diretamente de Xangri-Lá, no Balneário de Atlântida, junto à nossa SABA, Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida, aqui no lounge do Sesc, nos estúdios panorâmicos da rádio, da TV Pampa e do jornal Osso. Mais um cast de estrelas aqui, começaram pelo Dr. Eduardo de Lima Veiga, nosso eterno procurador-geral de Justiça. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Ao seu lado está Jader Marques. E eu não posso deixar de me lembrar que teu pai, quantas vezes esteve conosco aqui no verão, lá em Porto Alegre, no Pampa Debates, foi um dos grandes protagonistas do programa. Infelizmente nos deixou cedo, mas nos deixou um legado importante, né, de vida, de competência, um amigo querido, companheiro e leal. E prazer de tê-lo no programa pela primeira vez, né, Jader? Primeira vez. Uma alegria e uma responsabilidade também, né? Mas uma alegria estar aqui com vocês todos. E vizinho da minha avó em Uruguaiana, de frente, quando então ele era conhecido como Badico. Badico. E ele se exibia, que era do Alegrete. Não. Era impressionante. Esse eu sei. Esse é pelo duro de Uruguaiana. Teve que ganhar um título de cidadão alegretense para poder descobrir. Não, ele se exibia, que era do Alegrete, trouxe impressão. Igual Afonso Mota. O Afonso Mota vivia dizendo que era do Alegrete. Aí em Porto Alegre, lá a Câmara concedeu o título de cidadão de Porto Alegre, ele teve que confessar que era de Porto Alegre. Não, por levar um ofício para ele, vamos te dar o título de cidadão de Porto Alegre. Aí ele sou de Porto Alegre. Se exibia que era do Alegrete, né? O que vão fazer, né? Prazer tê-lo aí, Jader. Obrigado. Satisfação, meu amigo. Essa é a ala jurídica aqui do programa. Aí temos 3 homens do direito aqui. E o nosso presidente da SABA, que está hoje, que é irradiante pelo que aconteceu a semana passada, o Jantar dos Cozinheiros, mais um jantar de sucesso. Parabéns, meu caro, caríssimo amigo de tantas jornadas, Leandro Daim. Obrigado, Paulo Sérgio. Mais uma vez eu te agradeço o convite e ter a oportunidade de estar aqui no teu programa, divulgando a nossa SABA e, sem dúvida, trazer novidades aí para os próximos dias. Tu foste dormir sexta-feira, sábado, né? Foi sábado o jantar, 5 da manhã. A gente acaba ficando ao final da festa. A festa deu tão certo que eu fiz questão de fazer um agradecimento especial para os nossos funcionários, porque eles realmente se envolvem a semana toda. O Jantar dos Cozinheiros realmente é o nosso principal evento e a gente acaba, durante toda a semana, tendo envolvimento. A gente convive junto com o funcionário para a coisa realmente acontecer e dar certo. A Daiane se superou ontem. Sim, Ney. O Ney gosta de uma conversa paralela, já notou? Já vou te anunciar, Ney, tu vai falar bastante à vontade. Mas não, a Daiane foi espetacular no comando. Realmente, assim... E o pessoal do Bali Rai também, hein? A gente está muito feliz. Esse ano tem dado tudo muito certo, nossos eventos esgotados, todos os ingressos vendidos, e a gente sabe que a motivação e o envolvimento dos funcionários é essencial para a coisa dar certo. Então a gente fez questão de ficar ali, fazer um agradecimento, uma comemoração, porque realmente ontem eles trabalharam, na semana passada eles trabalharam o dia inteiro para que a coisa desse como deu realmente muito certo. Bom, e o sucesso foi... Quantas cozinhas? Foram 13 cozinhas. 13. Né? E organizar isso tudo não é fácil. Todas as cozinhas. Impressionante. Jorge Garcelera foi a todas as cozinhas. Ele não vai e vem. E comia numa velocidade de flash, né? Para ir na outra. Trouxe louco, não sei. Não, e aquilo, né, Paulo Sérgio, tem comida para todos os gostos, né? Tem frutos do mar, tem carnes, então realmente é um banquete que a gente consegue fazer aqui na SABA e faz um agradecimento, porque os grandes protagonistas da noite são os cozinheiros. Aliás, a gente só organiza, né? Então... Sábado foi uma disputa, sábado passado entrou o almoço, doutor Eduardo Lima Veiga, na sua residência, que foi espetacular também. Bondade. Quem foi, quem não foi, nem em VT, né? Mas fotografia eles sentiram o que foi a força daquele bacalhau, daquele camarão, mas mais do que isso, convivência com os amigos, né? Muito obrigado. Isso não tem preço, né? Nem César, porque o Ney não foi, né? Por isso que é gozação aqui. Nem César Mani. Não foi, mas estava convidado, né? Não, mas ele vai dizer, não, espiritualmente eu estava lá. Parece o Ronaldo Streck, espiritualmente eu estava lá. Nem César Mânica, nosso presidente da Cotrijal, a gente brinca porque o Ney é amigo, né? Paulo Sérgio, é mais uma alegria estar participando do programa. Realmente, já falei com o nosso amigo procurador,
Me senti muito honrado com o seu convite, mas por outros motivos a gente não compareceu. Mas acompanhamos ao vivo. Estava no Bali Rei, depois o Marum traiu ele, saiu quietinho e foi para lá. Não é bem assim, Paulo. Mas assim, Paulo Sérgio... No Bali Rei não. Paulo Sérgio, eu também gostaria de ver com o pessoal da fronteira do Alegrete, mas eu sou lá de Itapera também, uma cidade maravilhosa, né? Nasci em Itapera lá e hoje com residência em Nome Toque. Não, eu tenho o Nome Toque também no meu coração. Mas eu fico feliz de estar aqui com esses colegas aqui de bancada para podermos participar mais de um programa aí, aqui no litoral, que é muito agradável e um ambiente muito gostoso. E o nosso Evaldo da Silva Júnior, eu tenho que ler até porque é a primeira vez que ele está no programa na condição de diretor de promoções comerciais, cooperação internacional e investimentos estrangeiros do nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prazer tê-lo aqui. Paulo. Prazer é nosso, Paulo. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, ao presidente Ney César Mânica também. E exatamente, estamos lá nessa missão, né, dada pelo ministro Blairo Maggi, pelo secretário executivo Omar Novak. Então, um prazer. Aliás, o Omar Novak vai ser... É Novak? Novak. É Omar Roberto Novak. O Novak, há um Novak, o Blairo para mim. E a gente conviveu, aliás, é coronel da PM, lá do Mato Grosso, nunca, depois de tenente, mais vestiu a farda. Acompanhou o Blairo por tudo. Saiu o coronel sem vestir a farda. É o nosso homenageado, uma grande figura. Partícipe também do setor agropecuário. Sim, tem desenvolvido um grande trabalho lá no Ministério também, né, na gestão do ministro Blairo Maggi, e acompanhou o ministro quando governador, né, na chefia da Casa Civil, tudo, né? Chefe de gabinete. Como senador. É verdade. Viu, Paulo Novak, além de ser um grande amigo, ele tem uma capacidade muito grande, e hoje como secretário do Ministério, com certeza tem um potencial muito grande para ser um ministro da Agricultura. Porque o Blairo vai ser candidato, né? Se afasta e o Novak. Novak ou Novak? Novak. O Blairo não te ensinou que é Novak? Me ensinou, mas eu não aprendo, é difícil. Nem com o martelo, não consigo aprender. É Novak, então? Novak. Tá, então não vou esquecer mais. Tivemos agora o Jader, mais um ano do triste acontecimento, eu me lembro com o Ney aqui, nós andando na praia, o Ney, que teria o lançamento, que vai acontecer agora dia 6, da Expo Direto, marcado para segunda-feira, e conversando com algumas figuras importantes na época do Estado, até deputados, e o Ney, não, vou transferir, teve gente que disse para ele, não, roda anda, tem que fazer. Né? Foi uma comoção, né, o Ney? Aquela tragédia da Boate Kirs, nós tínhamos o lançamento e a gente conversou com o Paulo e mais alguns amigos, e não tinha nem cabimento pensar em fazer um lançamento. Mas teve autoridades que a gente consultou e, infelizmente, sem sensibilidade, entendia, e nós não imediatamente transferimos para 15 dias depois, e foi realmente um sucesso também o lançamento. Jader, eu gostaria de te ouvir, porque tu és advogado lá dos donos da... Que eu acho uma fatalidade aquilo, não, foi uma brutalidade que pode acontecer em qualquer lugar, até acendendo um bolo de aniversário, que agora eles botam aquelas velas com... que é, na realidade, o que foi feito só em proporções maiores, né? Pode acontecer, né? Infelizmente pode acontecer, né? Uma tragédia que acabou revolucionando a questão dos PPCIs aqui no Rio Grande do Sul, com a lei que foi muito mais emocional do que racional, né? Mas se compreende, se entende a dor dos pais e tudo mais. E eu sei que tu, obviamente, entendes também, mas tu está cumprindo a tua profissão. Sim. Tá? Tu és um advogado e, como tal, tu tens esse direito. Sim. Isso foi uma das situações, assim, profissionais, eu posso dizer, mais marcantes nessa curta trajetória no direito, porque eu fui chamado para trabalhar no processo no dia 28. Então, na segunda-feira, eu fui para Santa Maria. A tragédia foi no sábado. Foi 27, Então, no dia seguinte a essa situação toda, eu já estava lá, já estava trabalhando e acompanhei isso muito de perto. Foi um processo bastante difícil e que coloca o profissional do direito nessa dupla situação de ter que fazer o seu trabalho, da melhor forma que puder fazer. Então, utilizando todos aqueles recursos, todas as possibilidades que a defesa
concede ao acusado, fazer isso de uma maneira, da melhor maneira possível, respeitando aquilo que nesse processo, talvez mais do que qualquer outro no país inteiro, nós tivemos os maiores trajetos do mundo. Nós tivemos acidentes aéreos que também foram muito tristes, né? Porque uma grande quantidade de pessoas vitimadas em catástrofes desse tipo, elas mobilizam muitas famílias, é uma dor muito grande, concentrada num grande número de pessoas. Então isso faz com que a dor fica ampliada, né? Em função do sofrimento que todas aquelas pessoas reunidas acabam tendo, né? Mas esse, especialmente, foi um fato que não só provocou essa dor gigante da perda de filhos que estavam se divertindo. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro, imagina dos pais. Sim, sem dúvida. Mas que acabou sendo ampliada, além desse fator de haver muitas pessoas, pela questão que é natural que acontece, que foi o acompanhamento que a mídia deu internacional para esse fato, pelo tamanho da catástrofe, né? Mas que acabou potencializando o sofrimento. Interrompeu a programação das grandes emissoras. Sem dúvida. Todos os grandes âncoras, os grandes repórteres do mundo inteiro acabaram se deslocando para Santa Maria. As autoridades, né, de todos os níveis acabaram indo para lá. E também aí, nesse momento, e agora passados 5 anos, né, mais algum tempo ainda é necessário, mas passados 5 anos, ainda existe esse sofrimento, porque esse não termina. Não tem como, né? As pessoas... É uma dor eterna. E é muito importante que eu possa dizer isso, assim, depois desse tempo, que naquele momento, quando o foco, né, era muito grande em cima do meu cliente, quando ele era a situação passava pelo... O teu cliente o Elisandro Spor, né? Sim, é um dos sócios da BOT. É o principal... Sim, o principal acionista. Dono da BOT. Então, tudo muito em cima dele e, evidentemente, que eu, exercendo a defesa naquele momento, também passei a ser alvo dessa, porque isso é natural. As pessoas acabam também voltando aquela raiva desesperada para todos aqueles que circundam o réu. E isso aconteceu de uma maneira muito forte e o importante foi preservar o respeito, fazer com que a defesa fosse entendida como aquela atividade que o profissional faz para quem o contrata, ou seja, aquilo que é indispensável, que é um direito das pessoas, é um dever nosso e tal. Isso foi acontecendo de tal maneira que hoje eu posso dizer que se eu tivesse alguma coisa hoje, né, para dedicar a essas famílias, seria o respeito, a forma respeitosa com que eu procurei fazer o meu trabalho, entregando a eles aquilo que de melhor eu pude fazer em nome de um cidadão que me contratou. Porque numa das discussões que eu tive com um pai, naquele sofrimento dele e tal, e que ele me acusava de ser um advogado, eu tentava explicar para ele, e ele me abordou na rua e tal, foi uma situação bem difícil. Eu disse para ele: eu estou fazendo aquilo que eu faria pelo teu filho, pela tua filha, por ti, por alguém da tua família, né? Porque o advogado vive esse papel. Ele é muito criticado porque está na defesa de alguém, né? Mas as pessoas não percebem que no momento de uma dificuldade em que o processo bate a sua porta, seja criminal, seja de família, seja civil, uma interdição, alguma coisa, elas procuram um advogado. E querem, ao procurar esse profissional, que ele seja o melhor profissional possível para atender a sua necessidade. Claro. E é um direito, né? É um direito constitucional. E eu tenho, passado já algum tempo, não só do aniversário, que foi a semana passada e tal, eu já me sinto mais à vontade, porque todos os dias 27 de janeiro, desde que começou a minha atuação nesse processo, eu me mantenho em silêncio, eu não dou entrevistas, eu não falo para a imprensa, e foi a forma que eu achei, a cada aniversário, né, em que completava ano dessa tragédia, de não fazer com que a minha... Mas se te referisse aí a desastre aéreo, sempre numa tragédia dessas tem um culpado. Aí cabe achar o culpado, cabe entender quem teve responsabilidade nisso aí, e é um direito do Ministério Público, dos advogados, das famílias, nesse caso, como também ocorre nos acidentes aéreos, né? Então, eu não quero que o doutor Eduardo fale, até porque o Ministério Público está envolvido, mas o senhor esteve lá, né? No dia seguinte à tragédia. Depois da manhã já. Na madrugada mesmo, me ligaram já do MP, dizendo que tinha acontecido, os colegas lá de Santa Maria,
Eu falei... O senhor era procurador-geral? Procurador-geral, falei com o presidente do tribunal, que era o Marcelo, não sabia ainda do ocorrido, e decidimos, eu comuniquei a eles, já estou indo para lá, ele disse, então eu vou também, e fomos todos para lá para acompanhar o que estava acontecendo. Naquele momento já, isso eram umas 8 e pouco da manhã, já era sensível de que todas as autoridades do Estado estariam se deslocando para lá para prestar auxílio no que fosse possível. Mas se tu me permite dizer, o Guerreiro no Mundo, 3 tragédias dessa dimensão. De Santa Maria, uma boate em Rhode Island, nos Estados Unidos, e a Cro-Magnon, em Buenos Aires. Foram os 3 grandes casos. A maior foi aqui. O que se pode tirar disso tudo é que houve melhorias. Todo acidente aéreo é uma oportunidade para tornar a aviação mais segura. E se faz isso, se explora até a exaustão. Infelizmente, eu vou pegar teu gancho aqui, não é o que está acontecendo conosco. De uma primeira largada em que se endureceu, casas noturnas, todo esse tipo de atividade, houve já um afrouxamento nisso. Mais do que isso, me parece que a dificuldade maior é continuar dando... Mas onde está o afrouxamento? O São José faz mais de ano que não consegue... Eu vou chegar lá. Liberação do seu estádio. Não, eu vou chegar lá. Me parece que o grande equívoco nisso é continuar dando aos bombeiros a fiscalização do PPCI. Quando a gente constrói um prédio, o senhor aí que mora num prédio, constrói seu prédio, algum engenheiro faz o projeto, um arquiteto faz o projeto arquitetônico, o engenheiro faz o projeto estrutural, faz o projeto elétrico, o projeto hidráulico, e ninguém vai lá ver se está tudo correto. Ninguém vai ver se o fio que ele colocou no cano é aquele que ele descreveu. Por que ele não precisa fazer isso? Porque existe uma coisa chamada ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Perfeito. O engenheiro diz, ele é obrigado a fiscalizar, e ele diz que fez aquilo daquela forma. E está todo mundo de acordo, ninguém veio. Perfeito. Aí na hora de colocar o extintor de incêndio, eu preciso fazer um bombeiro para botar isso. E claro que as coisas se acumulam. Não tem como, não há lugar no mundo em que o Corpo de Bombeiros possa fiscalizar todos os prédios todos os anos, porque todos os anos precisa se trocar o extintor e fazer isso tudo. Está caindo de maduro que isso deve ser feito com anotação de responsabilidade técnica por um engenheiro, por um arquiteto, seja lá por quem for, que vai atestar que naquele lugar estão tomadas as medidas legais e adequadas cabíveis para a segurança nessa área de incêndio. O que o poder público vai fazer? Aleatoriamente, ou quando der o problema, responsabilizar o sujeito que disse que fez e não fez. Não, deixa eu abrir um parênteses, até porque eu sou engenheiro de segurança, desempregado, mas sou engenheiro de segurança, então entendo bem o que é isso e até esse tamanho que o Corpo de Bombeiros ganhou, porque eles querem poder. Quanto mais, aí vira. Não estou dizendo para todos os bombeiros, estou dizendo para aqueles que fazem, né? Vira lá a mulher do bombeiro X, dona de uma loja de extintor de incêndio, a outra faz trâmite de documentação e por aí se criou uma indústria. Lá se constatou isso, inclusive. Sim. Esse talvez tenha sido o maior problema. Se tivesse, meu caro Jader, um engenheiro de segurança responsável, ele estaria na cadeia. Sabe que eu compartilho... Eu compartilho dessa ideia. Porque... Mas não, bombeiro... continuaram não resolvendo o problema. Continuaram não resolvendo. Continuou o engenheiro sem poder e os bombeiros com mais poder ainda. Não, o bombeiro olha para o engenheiro e diz, vocês não têm uma cadeira de segurança na faculdade. E o engenheiro diz, mas eu tenho uma cadeira que me habilita a construir um prédio, a construir uma ponte inteira. Não, mas não é só a fazer isso. E aí o bombeiro então diz, não, essa responsabilidade é minha. E o engenheiro diz, vocês não têm formação técnica, né, para construir nada, mas vocês não entendem nada. E ficam os dois... Ficam os dois nessa discussão. Uma vez na Expo Direto, eu perguntei para um prefeito do Laje, da região, não vou dizer qual, quem é que faz as liberações de incêndio na sua cidade pequena lá em torno de Dormitório. Ele disse, é um bombeiro, mas qual é a graduação do soldado? Qual é a cadeira que ele teve na universidade? Não estou criticando soldado, nada, é uma questão... Mas questão de habilitação, não está habilitado. Mas, Paulo Sérgio, esse é o grande problema hoje. Chama um sujeito que não tem essa habilidade técnica, que não tem essa formação. O que ele faz? Ele não concede. Porque ele fica inseguro, ele sabe que depois ele vai ser responsabilizado por isso. Então, a grande maioria dos PPCIs e dos alvarás que estão hoje travados, eles estão travados em questões que os próprios bombeiros não conseguem resolver. Mas ainda falta, quer dizer, nós... tivemos um princípio, uma noção de que ampliaríamos essa questão da segurança em casas noturnas, em lugares públicos,
com leis novas, com uma legislação nacional que pudesse dar conta disso. Isso inicialmente parecia que ia acontecer, não aconteceu, está pior do que antes. O que nós temos foi algum avanço, determinação de quantidade de pessoas, muitos shows e eventos que não acontecem em função da impossibilidade de atendimento, mas até hoje não se resolveu o problema de quem vai fazer isso de uma maneira estruturada, de uma maneira competente, e seria muito melhor, aliás, talvez seja a única saída, que o próprio proprietário fique encarregado disso mediante a comprovação por meio de um laudo técnico, de um engenheiro, de uma pessoa capacitada, e que ele, para poder realizar alguma coisa, leve isso já, né? Ele prepara tudo isso, leva aos bombeiros, e os bombeiros então façam uma avaliação daquilo, façam uma conferência daquilo, né? Mas deixar ao encargo dos bombeiros, sem estrutura, sem condições, sem conhecimento, em muitas cidades... porque o pior de tudo, que o Corpo de Bombeiros se separou da Brigada Militar, é nosso homenageado. Mas, Paulo Sérgio, até vamos dar de barato que eles tenham. Isso aí, o oficial bombeiro querer, não tem que ser formado em direito e não engenharia, o que tem que ver bombeiro com direito? Mas até vamos dar de barato que tivesse. Se eles tivessem... O oficial bombeiro tem que ser engenheiro. Mas, claro. Ponto. E eles não têm... Se tiver que ter alguma graduação, alguma faculdade, tem que ser direito. Alguns lugares, se tiverem incêndio, eles não há bombeiros para atacar o incêndio. Quanto mais para isso. Não, mas eu gostaria de, dentro desse tema, colocar que deve ser muito difícil para um advogado, na classe advogada, às vezes defender o indefensável, né? Até pela profissão, sabendo que tem coisas que tem que defender, essa é a função. Então, é muito complicado. A dor da Boate Kiss, eu acho que ela se torna permanente para quem está no processo a vida toda. Mas para a sociedade, enquanto não se resolver isso, todo ano na mídia vem à tona. A justiça também, estamos 5 anos sem se resolver o problema daqui. Porque a lei é mal feita. Então, eu acho que é uma questão estrutural. A questão do Corpo de Bombeiros, eu gostaria de deixar aqui minha posição, eu acho que a importância do Corpo de Bombeiros não se discute, até porque nós vamos estar homenageando na Expo Direto Cotrijal a instituição Corpo de Bombeiros, né, Paulo Sérgio? Pelo trabalho que... Agora, se algumas funções são dadas a elas indevidamente, essa discussão que tem feito. Agora, o trabalho do Corpo de Bombeiros eles recebem a função, a exigência, mas não recebem a estrutura. E também não tem a qualificação técnica, muitas vezes, para isso. O nosso comandante Kleber vai estar lá recebendo essa grande homenagem no dia 5 de março, lá no grande evento, o Troféu Brasil de Expo Direto. Inclusive, como contribuição nessa questão dos bombeiros, desde o ano passado, né, a área internacional da Expo Direto, juntamente com a própria Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, tem colaborado com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul na ideia de fazer um link com as embaixadas, com os embaixadores que participam da Expo Direto. Nessa última edição teve 34 embaixadores de diferentes países e a gente tem propiciado fazer acordos de cooperação entre o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul com alguns países que são referência, que têm inclusive recursos, né, para fazer treinamento, para fazer capacitação e até disponibilização de materiais para o Corpo de Bombeiros. Então, temos auxiliado, a Expo Direto também tem esse papel, né, de auxiliar na interlocução com outros países. O problema é 2 carreiras numa só, quer dizer, que é a carreira jurídica, por aí aproveita os aumentos lá de ministro e vem embora. E de militar para garantir a aposentadoria, quer dizer, 2 carreiras numa só. Quer garantir o cuidado e a segurança da sua família em todos os momentos? Então aproveite a grande oportunidade que a Unimed Porto Alegre preparou para você e adquira o SOS Unimed, um serviço completo que garante velocidade, eficiência e qualidade em momentos de urgência médica. Tudo com a confiança e a tradição em cuidar que só a Unimed pode oferecer. Para saber mais, ligue o 0800 510 4646, 0800 510 4646. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o plano. Nós temos agora que voltar um pouco o foco para o setor agropecuário, que é o alavancador da nossa economia. O Brasil só superavitário na balança comercial em função do setor agropecuário, muitas vezes não bem entendido, mas já passou aquela fase que se dizia que Canelá tomava um plano safra do Banco do Brasil, ou fazia um EGF, enfim, para comprar uma S10. A primeira coisa era sair do Banco do Brasil e comprar uma cabine dupla e tal.
essa fase passou, né? A sociedade já entende melhor o setor e os produtores rurais. Não, eu acho que tem dificuldades imensas. Essa fase já passou. Lá no passado teve o calcário papel, adubo papel, que era crédito em abundância, sem muito controle, sem muita fiscalização, mas isso era um processo quase que amador. Hoje não. Hoje, para o produtor buscar um crédito para produzir um custeio ou investimento, ele passa por um rigoroso análise de crédito, com garantia, com capacidade de pagamento. Então, o que evoluiu nos últimos anos foi a profissionalização dos nossos produtores e a profissionalização em tecnologia, inovação e produção. Isso excluiu muita gente da atividade. Hoje nós temos aí, infelizmente, no Brasil, eu digo que ainda se discute o pequeno, médio e grande produtor. Isso não existe, o produtor é igual. Existe um produtor no Brasil. Um pequeno produtor pode ser um grande produtor. Nós vimos na Europa em muitas pequenas propriedades, 4, 5 hectares, faturamento de 300, 400 mil dólares ano, com alguma atividade que agrega valor. Então, realmente o produtor já passou por essa fase de amadorismo. Esses créditos, no passado, o produtor era visto como o bandido da instituição financeira. Hoje, as instituições financeiras, o governo vê e oferecem recursos abundantes, inclusive, para atividade, porque é uma questão de segurança nacional na produção. Então, eu acho que hoje está muito bem alinhavado. Eu acho que a inadimplência no setor produtivo é muito pequena. Nós temos tido excelentes safras. O endividamento passado foi equacionado com alongamento da dívida. Isso não é benefício e não é bondade, porque toda atividade, quer seja no agropecuário, na indústria, comércio, serviços, quando você tem uma catástrofe ou algum imprevisto, você renegocia a dívida, você pactua ela. Então, isso foi feito com o produtor no passado e hoje eu posso dizer que a grande maioria dos produtores estão capitalizados, buscando recurso em banco, e até porque as cooperativas, elas fazem um papel que talvez não seja o papel delas, é financiar o produtor. Isso seria das instituições financeiras. Então, hoje nós temos aí um grande volume diretamente financiado do produtor via reais, via troca-troca, produtos, grãos, safra, alguns prazos maiores. Mas, Paulo Sérgio, eu diria assim, a população urbana está entendendo que a mídia, principalmente, agora está colocando mais transparente a importância do setor primário, a agregação, porque tudo aqui que nós tomamos, tudo que nós usamos, tudo que nós fizemos, ele vem do setor primário. Se a safra do Rio Grande do Sul do Brasil for bem, a economia vai bem. Os próprios profissionais liberais, a indústria, o comércio, circula recurso. Então, realmente, eu posso dizer, e aí o Evaldo, que nos ajuda... Pois é, até eu queria colocar isso para o Evaldo, a questão de política agrícola, era do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A política agrícola no Brasil se fala inexistente. Existe política agrícola? Não, com certeza existe. Essa é a função, né, da própria Secretaria de Política Agrícola dentro do Ministério da Agricultura, que é quem faz, inclusive, a interlocução com o CONAB, a questão de gestão dos estoques, né, do governo para a regulação do mercado. Então, existe. É claro que sempre isso é um processo contínuo. É só da porteira para dentro ou também da porteira para fora? Da porteira para dentro nós somos muito eficientes, né? E da porteira para fora? Da porteira para fora nós temos uma série de itens que tem que ter melhoria, inclusive a logística. Exatamente. Esse é um ponto que depende, inclusive, de investimento externo. Só a má condição das estradas, né, com a logística precária que nós temos, que justifica o custo do transporte não me toque até o Porto de Rio Grande ser maior do que de Rio Grande a China. Paulo, existe a política, inclusive política de preços mínimos, que infelizmente não é exercida no Brasil, ou em muitas poucas oportunidades. O que é uma política de garantia de preço mínimo? É quando se estabelece um custo de produção com uma pequena margem e o produtor teria que receber essa quantia para saldar seus compromissos e sobreviver. Mas no Brasil, dependendo a cultura, quando o mercado está abaixo desse preço mínimo estabelecido, o governo não aporta esses recursos, que é uma política que todos os países envolvidos do mundo têm. O produtor americano, os outros produtores dos outros países europeus, eles sabem que aí eu contesto. Não é contestar. Aí é uma questão de segurança. A indústria, por exemplo, quando cai o mercado, tem garantia. Não, mas a indústria produz alimento. Se você mantém o homem no campo, e as cidades sobreviverão. Tira o homem do campo e as cidades desaparecerão. Quem tirou o homem do campo foi as máquinas, principalmente. Então, Paulo Sérgio, tem política sim, mas infelizmente... Falta de educação no campo, falta de escolas, a educação falta no Brasil todo, independente da atividade, né, Paulo? Eu queria ouvir os urbanos aí a respeito
dessa questão do setor agropecuário? Vou dar um pitaco aqui. Aqui estão os 3 urbanos, todos expertos no direito, e aqui nós temos os homens do setor agrícola. O que a gente ouve no mundo inteiro, e parece que existe mesmo nos outros países, é uma política de preço mínimo. Fazendo, então, estoque regulador. Não sei se a expressão ainda é essa, estoque regulador, mas era a expressão que se usava antigamente. É fazer o estoque regulador, que só pode ser feito isso pelo governo federal. Quer dizer, quando tem uma super safra e os preços caem, ele compra, e deve estar comprando barato, naquele preço mínimo, para que quando haja uma quebra de safra, ele coloque à venda esses produtos. A questão toda, e aí eu aproveito para fazer a pergunta, isso acontece? Está sendo feito? Porque isso é uma lógica meio internacional. A gente ouve por aí que é assim. Não sei. Doutor Eduardo, só para aproveitar esse gancho, por exemplo, agora por que a inflação no Brasil nesse momento ela é baixíssima? Quem é que trouxe essa inflação? Os produtos agrícolas. Claro. Então, se você vai no mercado, você vai notar sensivelmente a queda dos produtos. A questão dos produtos agregados, as proteínas, todos esses produtos, ela em cima do que? Dessa justamente grande safra no Brasil, queda de preço, consequentemente queda no mercado, no consumidor e queda na inflação. Só que tem que cuidar para não matar a galinha dos ovos de ouro na outra ponta, que é o produtor. E existe, né, colocando essa regulação, mas um detalhe importante, que o Brasil tem essa dimensão continental. Então, isso é realmente, muitas vezes, um dificultador. Na questão do arroz, que é aqui do Rio Grande do Sul, né, que é algo importante que se tem a debater, 70% da produção do arroz do Brasil está aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa regulação do mercado de arroz... Nós estamos importando arroz. Isso tem por causa da indústria. Né? Trigo, por quê? Então... Bom, e o acordo bilateral do Sarney, do velho Sarney, com o Mercosul, especialmente... Mercosul, União Europeia, então tem todos esses detalhes. A cadeia do leite também? Também. Então essa questão, ela existe, ela é definida, mas tem realmente uma complexidade bastante grande em termos da questão de safras e da possibilidade de se ter super safra num ano e depois a falta no outro. Então se tem essa dificuldade, essa situação. Mas para isso tem a Conab, que é vinculada ao Ministério da Agricultura, que faz essa regulação dos estoques e a determinação de preços também do país. E a diferença que tem em relação a outros países, que muitas vezes servem de exemplo, é que outros países eles dão grandes subsídios para os produtores rurais. E no caso do Brasil, não. No caso do Brasil, o produtor ele tem em torno de 6, 7% de subsídio. Ou seja, é o próprio produtor que faz a agricultura, né? O Cremers está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estão vistoriando unidades de saúde das praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. Cremers, estado de alerta pela saúde. Vinhos e espumantes, Jader Marques, estão aí para todas as estações e você encontra os melhores vinhos do mundo, ou na Vinhos do Mundo, eleita a melhor loja de vinhos de Porto Alegre em 2017. Você encontra vinhos espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de 1.000 rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, Alípio César, 203, Getúlio Vargas, 1135. E olha que vinho vem... Tudo vem do setor agrícola. Não tem um produto da natureza que não venha da terra. Né? No aplicativo Unicred Cartões você tem toda a exclusividade que a sua empresa precisa na sua mão, como controle de gastos, segurança nas transações e praticidade para otimizar o seu tempo. Baixe o aplicativo na loja do seu celular. Caso ainda não tenha seu cartão empresarial, procure a unidade de negócios mais próxima e converse com um dos nossos gerentes. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro Saúde, aqui no Pampa Debates. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor.
Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França, Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Esteve ontem no programa aqui o Sicão, conosco, como teve na semana retrasada o Dodge, né? E o Sicão, nós falávamos que o povo vive de pão e circo. O pão eles produzem, o circo, né? Tu agora está presidindo a Saba, Leandro. O circo se produz em profusão no Brasil. Pão ainda temos carência porque temos uma população de 30 milhões totalmente desassistida de habitantes. E circo, todos os eventos, grandes eventos do Brasil estão lotados. O Jantar dos Cozinheiros lotou. O que nessa crise que vivemos explica, né, termos tanta gente procurando atividades de lazer, gastronomia e neste conjunto todo que compõe o bem-estar e o lazer? A gente realmente tem notado, assim, que eu falo pela Saba, né? Os eventos, eles estão sempre muito cheios. O pessoal tem buscado, acho que uma outra forma de diversão, e eu acho que o clube tem tentado oferecer isso e tem conseguido, porque a gente tem feito atrações, tem trazido atrações que realmente eu acho que acabam fazendo com que toda a família venha para o clube. Né? Hoje nós teremos o Planeta Atlântida, que está na 23ª edição, acho que de festival de música. Esse, sem dúvida, é o que mais tem durante o tempo. E a gente fica feliz que esse evento ocorre na nossa sede campestre. Né? Então, hoje o pessoal vai ter... O pessoal jovem, que também gosta de bastante diversão aqui em Atlântida. Quais são os Jantar dos Cozinheiros? O Jantar dos Cozinheiros esse ano foi a 27ª edição. E eu fui fundador disso, fui cozinheiro em, eu acho que uns 15 edições consecutivas aí. E quem sabe, né, Paulo Sérgio, o ano que vem tem de novo. Vamos daqui a pouco... Não, tô fora. Tá fora? Tô fora. Tem que botar o Dr. Eduardo, que já fez. Já pela propaganda feita aqui do bacalhau e do outro camarão. Aqui, o outro grande cozinheiro está aqui, ó, Dr. Jader Marques. É isso aí, até a gente fala, o Jantar dos Cozinheiros, realmente, a gente esse ano conseguiu trazer alguns chefes profissionais, mas a gente sempre gosta de ter aqueles amadores, porque realmente eles que fazem com que aquele trabalho feito em casa venha para o clube. É bem... Olha, importante. o Dr. Hartmann aí passando aí. Paulo Sérgio, mas uma coisa impressionante com essa tua consideração é que 24 para 25 de dezembro, Natal. A gente já começa a ver as pessoas, da sociedade em geral, já e nós do meio jurídico também já começamos a sentir isso, assim, os tribunais, o meio jurídico já começa a entrar nesse ritmo, né, de que nós estamos nos aproximando do Natal já no início de dezembro, né? Algumas pessoas, inclusive, vão fazer convites, se não convidar até o dia 10 de janeiro, já não acha mais. E esse ritmo aí de festa, de circo, passa pelo Natal, vai para o Ano Novo, e nós, quando queremos fazer alguma coisa, lembramos que tem o Carnaval. Logo depois do Carnaval, nós pensamos que, bom, vamos fazer alguma coisa, vem a Páscoa, e assim a gente vai entrando nesse ritmo, né, de festas e se mantém. Tanto que, assim, muitas das coisas que, pelo menos nos escritórios de advocacia, a gente percebe isso, nós só conseguimos resolver a partir do Carnaval. Que é o que agora, a partir dessas próximas semanas, bom, agora a gente começa esse ano. E até aproveitando, Paulo Sérgio, o Carnaval da Saba esse ano vai ter uma novidade. A gente está tentando trazer de novo os blocos para dentro do clube. Então a Saba esse ano já lançou até o seu bloco, vai ser os Sabáticos. A gente vai ter um camarote especial aqui na Saba para os 150 sortudos que vierem participar. E a gente faz um convite que os condomínios façam os seus blocos e venham para a Saba. Então a gente está fazendo uma preparação de um evento bem bacana, com aquelas tradicionais bandas. A banda Magnata vai fazer a parte das marchinhas, de música de samba, mas também nós vamos ter uma pista eletrônica para quem gosta assim, de uma música mais contagiante. O Ney vai lançar uma fantasia de grão de soja esse ano. Seria uma bela fantasia, uma homenagem à nossa
a nossa Cotrijal, a nossa Expo Direto. Eu não digo fantasia, mas na Expo Direto vai ter muita a demonstração dos plots lá da cultura soja, com grande potencial de produtividade, que nós temos uma quantidade de 40 sacos, e o milho nós produzimos 60 sacos por hectare. A gente faz todo ano uma viagem de estudos para os Estados Unidos, outros países, para levando produtores. E há 10 anos atrás nós achávamos que os Estados Unidos produzindo 60 sacos de soja e 200 de milho não era real. E hoje o que nós produzimos? Nós temos já cultura de soja produzindo 100 sacos por hectare em muitas propriedades, uma média da área de ação da Cotrijal em 600 mil hectares, uma média de 70,6, contra a do estado 54 alguma coisa. Então realmente lá na Expo Direto nós vamos ter muita soja fantasiada de produtividade. Antes do ponto final, nós temos aí em torno de 8 minutos, eu queria fazer uma enquete com os senhores aí. Entre os pré-candidatos à presidência da República, qual é o teu, Leandro? Olha, hoje a gente está com uma dificuldade em escolher, né, realmente um presidente pelos que estão se apontando. Mas se tiver que escolher, eu acho que eu vou querer uma mudança um pouco maior. Eu acho que eu votaria no Bolsonaro. No Bolsonaro? Votaria no Bolsonaro. Bolsomito? Olha aí, Coronel Rubens Edson Pinto, olha aí. Ele não é bolsomito, ou é? Não. Se Mourão for candidato, ele vai votar no Mourão. A gente não tem candidatos ainda assim de expressão. Não tem. Agora eu quero ver o Jader. Eu sou o Ronaldo Caiado. Ronaldo não é candidato? Eu realmente não tenho candidato. Até vou dizer, eu não sei quem são candidatos. Eu sei que Bolsonaro. Então vamos lá, quem são os Bolsonaro de maneira nenhuma. Vamos lá, Bolsonaro, Alckmin, o Lula, que não acredito que vai ser, mas está aí no rol. Maria do Rosário, Manuela Dávila, Ciro Gomes, Álvaro Dias, o eterno candidato Emael, o Requião, o Fidelis, o Requião não sei se vai, esse não é certo ainda. Pois é. O Blairo Maggi pelo PP. A gente tem que escolher o menos pior, né? Porque, sinceramente, eu não vejo alguém que tenha um destaque, assim. O teu é o Bolsonaro, tá? Vamos ver o Jader. Não vai ficar em cima do muro? Vou ter que ficar, não. Mas hoje se me apresentasse hoje esses candidatos, eu estava desesperado. Desses aí, então, todos que por enquanto vamos ver o doutor Eduardo Lima. Mas olha, eu vou secundar o Jader aqui. Eu não tenho nenhum entusiasmo por nenhum deles. Eu teria dificuldade de sair de casa para escolher qualquer um desses se fossem os candidatos. Infelizmente. Neimânica, 2 muristas e um com coragem ali para declarar o seu voto. Eu votaria hoje no Blairo Maggi, porque é um grande empresário, ministro da Agricultura, é uma pessoa que já vi que o Blairo Maggi vai ganhar 2-1 aqui. Blairo Maggi. Sem sombra de dúvida, seria uma excelente opção para o Brasil. Por tudo que representa para o agronegócio, né, brasileiro, seria uma excelente opção o ministro Blairo Maggi. Eu não posso, porque eu sou neutro. É Bolsonaro. Isso não é não, Bolsonaro eu deixo com o Adão e me deixo com o Edson. O meu voto talvez a gente já não sabe mais para onde ir. Então, talvez a gente acaba vendo nesse atual momento aí o Bolsonaro como a última solução. Que bolinha nas costas. E agora para o governo do Estado, Evaldo? Agora eu vou começar por ti. Está bastante indefinido, né? Como eu estou lá em Brasília já há bastante tempo, eu não estou acompanhando a política local. Não sabe nem quem são os candidatos aqui? Não, ainda não sei, não. Não sei quem que eu diga, não? Pode, por favor. José Sartori, tá ok? Eduardo Leite, tá ok? O Luiz Carlos Reins, tá ok? O delegado lá do PTB, o Jairo Jorge, pelo PDT, quem mais aí nós temos? Não, esse não, diz que não vai. Não vai? Então já abriu o voto dele, o Romildo. Pronto. Qual é o Poderíamos lançar Neimânica para governador, representando o agronegócio. Então meu amigo gaúcho. Candidato, não. Se fosse, teria meu voto também. Eu hoje votaria com certeza no Luiz Carlos Reis, que é do partido, né? Mas eu acho que o governador também está fazendo um excelente trabalho. Sabe? Não dá para votar em dois, tem que votar no só. Luiz Carlos Reis. Esses arenistas e o Evaldo ficou em segundo. Se fosse candidato, o Romildo Bolzan teria meu voto. Ainda vou forcejar para que ele seja. Jader. Um voto bem gremista, né? Eu acho que eu te acompanhar de novo. Aí balança o voto de muita gente. Leandro. Eu acho que o Sartori ainda
deveria ficar mais um período para tentar dar continuidade no que ele vem tentando fazer. Mas eu acredito que o Jairo Jorge também possa ser uma boa alternativa. Do PDT? Do PDT. Mas estão querendo derrubar o Jairo Jorge para botar o Romildo? Como é que Não, mas o meu lado colorado não vai fazer com que eu vote jamais no Romildo. Bom, o Jairo Jorge é colorado? O Jairo Jorge não saberia. Vou mais pelo que ele tem feito, que ele já fez ali com acho que Canoas. Em Canoas, né? Tá bom. Nós vamos agora ao ponto final com FCDL e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Não, o Arião lembrou bem, aí tem o Miguel Rosseto pelo PT, né? O PT está tão embaixo que a gente até esquece, né? Mas o Miguel Rosseto é uma excelente figura, um político aí. O governo Olívio era a pessoa com quem a gente dialogava, né? Independente, o Olívio é um cara correto, decente, honesto, mas no governo o diálogo era com o Miguel Rosseto. Mas aqui tem uma bancada aqui de arenista, como é que vai citar Miguel Rosseto? 3, tu, que vota no Bolsonaro, mas os 2 aqui. Eu sou neutro, né? Claro. O Paulo é tão neutro que ele diz se você for candidato a nós da Arena e do Grêmio... Tá bom. Sou absolutamente neutro nas duas situações. Nas duas situações. Da Arena e do Grêmio... Mas eu ainda espero que o Dr. Eduardo seja certo, que apareça alguém aí para nos tirar dessa... Vamos torcer que em seguida apareça. O salvador da pátria. Eu acho que... Eu contrataria o Obama para administrar o Brasil. Olha, vamos agora fazer o seguinte. Vamos fazer um parlamentarismo e contrata um gestor. O pior é se ele disser que o Lula é o cara de novo. Daí nós... mas na época todo mundo dizia que o Lula era o cara. Não era só ele, não. Leandro Daim, seu ponto final. Queria agradecer mais uma vez, Paulo Sérgio, convocar o pessoal para os nossos eventos que nós temos ainda, que é o nosso carnaval e o jantar de aniversário da Saba. A Saba esse ano faz 56 anos. Também estamos preparando um evento bem bacana para fechar com chave de ouro esse verão, que foi muito importante para o clube. Nós conseguimos ter todos os eventos com os ingressos esgotados e a nossa estrutura aí, que a gente tem feito sempre melhorias para atrair novos sócios. Obrigado. Olha aqui, Aqualoco, tu tá com quantos filhos? Tô com 2 filhos, então o Diogo e a Lívia. Tem os 4 passaportes para o Aqualocos. Lá tem a sede náutica, tem a coberta, a diversão e a fazenda do Aqualocos. Eles no quilômetro 50 da Estrada do Mar. Já tivemos a oportunidade de ir e eles adoraram. Vão ficar felizes novamente. Tá certo. E o Jader agora vai ter outro casamento próximo aí, né? Já está marcado, já está sendo articulado aí. Tu podia fazer uma assembleia às vezes, hein? Dá bem. Eu tinha um amigo que trocava também em seguida, casava, construía uma casa, saía, comprava um terreno, construía uma casa, saía. Aí, e o Ricardo, como é que vai? Está procurando terreno. Ele tá nessa. Só queria apartamento, não é terreno. Está procurando apartamento. Seu ponto final. Meu ponto final é deixar aqui o registro da saudade. Uma saudade que é eterna, né? Eu digo que é só enquanto eu respirar eu vou sentir essa saudade do meu pai, Braulio Marques, que de todos nós. Honrou essa bancada, né? É verdade. Tantas participações alegres, era tão bom assistir vocês juntos, Paulo Sérgio. Essa amizade que eu pude testemunhar. O Braulio com o Pinto se dava muito bem. Cozinhando, inclusive. Os dois do mesmo gênero. Então eu quero deixar esse registro e quero também agradecer a oportunidade de estar aqui. E nesse momento, que é um momento em que muitas pessoas partem para as festas e para a alegria e tal, deixar o registro de novo, né, já que eu participei aqui tratando desse assunto, deixar o registro do nosso respeito por essas famílias, que elas possam superar esse momento, que elas possam elaborar esse luto, que elas possam levantar as suas cabeças, olhar para o horizonte e tocar a vida em frente, porque quando nós temos essas perdas, a gente sabe que é o tempo que nos ajuda a superar isso, mas mais do que tentar superar ou tentar esquecer ou fazer passar, é fazer com que isso seja uma lembrança boa no nosso coração
para nos trazer alegria, porque se nós pudéssemos perguntar a essas pessoas o que elas gostariam, eu tenho certeza que elas nos diriam: sejam felizes enquanto vocês estão aí. Então, o registro do meu respeito e do meu desejo de que possam tocar a vida para frente felizes como gostariam esses que partiram. Essa dor, eu acho que é de todo o mundo que acompanhou essa tragédia santamariense aí, que é uma tragédia de todos nós. Então, consternação que continuamos a ter. Quem de nós não tem uma filha de conhecido nosso, um filho que estava lá na Botiquês? Eu acho que grande parte da população gaúcha tinha alguém por lá que era mais próximo a cada um de nós. Eu quero te dar aqui do Aqualocos, esse aqui tu vai fazer a tua assembleia, pode fazer lá no Aqualocos, a tua assembleia geral, tá? Olha aqui, ó. Dá para 4, se tu precisar um para ti, para elas está aí, para as 4. Se precisar um para ti, eu te dou depois, tá? Tá, Jader? Eduardo Lima Veiga, seu ponto final. Eu vou me somar também à solidariedade aos familiares da tragédia de Santa Maria. Isso não há forma humana de compensar essa dor, porque ela é perene e não nos abandona. Não há consolo possível que se possa imaginar para uma dor desse tamanho. Fica aqui a minha solidariedade às famílias. Espero que cada um, da sua forma, encontre alguma espécie de consolo no seu coração. Diz pro Dudu que eu estou mandando para ele aqui, para ti, para tua esposa, pro Dudu e para uma namoradinha que ele escolher, tá? Ótimo. Já dei uma corda no Dudu. Pô, afinal já está com 9 anos, né? Já deve ter nos sonhos dele as suas preferidas aí. Dá um beijão no Dudu lá para nós, seu guri. Fala, bom Sérgio. Ponto final. Bom, meu ponto final, gostaria de lembrar então aí tudo que nos desafia pela frente, porque esse ano é um ano importante na política brasileira, na economia, e nós temos que tocar a vida. E nós, agora dia 6 de fevereiro, então estaremos fazendo o lançamento da 19ª Expo Direto Cotrijal, em Porto Alegre, no Plaza São Rafael. E depois, no dia 4 à noite, temos o grande Troféu Brasil Expo Direto em Carazinho. E no dia 5 inicia a grande Expo Direto, do dia 5 ao dia 9 de março. Então convidamos a todos, vai ser com certeza a melhor e maior de todas as exposições já realizadas até esse momento. Tu tem quantos, vem cá? Já dá para lotar uma van. Todos, netos, todos. Uma van, mais os amigos. E mais os amigos lá. Tá bom, obrigado. Evaldo, nosso diretor de promoções comerciais, cooperação internacional, investimento estrangeiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agradecer a oportunidade, o convite, né, Paulo? E como ponto final, ressaltar a ação que a Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, juntamente com a área internacional da Expo Direto Cotrijal, estará realizando a rodada de investimentos, onde o Ministério vai estar trazendo fundos de investimento e investidores de vários países do mundo para conhecer projetos de investimento aqui no Rio Grande do Sul durante a Expo Direto Cotrijal. Da mesma forma como vai estar trazendo também importadores de máquinas e implementos agrícolas e dos demais produtos do agronegócio para também fazer rodadas de negociação com os expositores da Expo Direto Cotrijal. E agora, de 4 a 16 de fevereiro, o Ministério da Agricultura, numa missão à Ásia, chefiada pelo secretário executivo Omar Novak, atendendo um pedido aqui das entidades do Rio Grande do Sul de proteína animal, carnes de bovina, suínos e frango, e também do setor de arroz, estará indo para a Indonésia, Malásia, Singapura e Coreia do Sul, para divulgar os produtos do agronegócio gaúcho e brasileiro. O Hernani Paulo estará junto nessa viagem, né? Exatamente, o secretário da Agricultura, Hernani Paulo, vai se fazer presente. Vai estar junto. Então, aqui também está o teus passaportes para o Aqualocos, quilômetro 50 da Estrada do Mar. Ali quase em Arroio Teixeira, à esquerda, quem vai para Torres, você encontra o Aqualocos. A área aquática, coberta, diversão, fazenda, tudo que tu quiseres lá. Tem até um lugarzinho para fumar charuto lá espetacular, viu, Ney? Tá? Então vamos entregar para o Evaldo aí. Nós temos ainda um tempinho para o final do programa e eu queria a opinião dos senhores com referência ao passaporte do Lula que o juiz de primeira instância confiscou. Não é só passaporte. Passaporte, lançamento do nome
do Lula no rol dos réus procurados. Não, isso é um prato cheio para advogado, né? Que absurdo isso também, né? Vou te contar, porque se tivesse que fazer a 8ª turma aí da quarta região... Eu faria uma pergunta, Paulo. Essa decisão é uma decisão pro Lula ou é uma decisão da lei brasileira, para todos os brasileiros? Foi uma decisão pro Lula no processo que investiga os caças. Aviões, né? Aquela compra dos caças. Se o cidadão estaria nessa situação, também seria feito o mesmo procedimento? Não. Vai lá, Ivan. Bom, provavelmente não. A gente não conhece o processo. Não conhece ninguém. É que tu bota o holofote, todo mundo vai para baixo do holofote. A gente sabe só a notícia. Mas a verdade é que, em razão da segunda condenação aqui, seria prudente, se estivesse nos sapatos do juiz lá de Brasília, que caçou o passaporte, deixar essa decisão para os juízes que condenaram o Lula aqui num processo que já está mais adiantado. Eu também não consigo enxergar o risco do sujeito viajar, assim, porque ele pode fugir. Bom, se ele pode fugir, eu tenho que decretar prisão preventiva também. O que o juiz já não teve coragem para tanto. Por quê? Porque não há, na verdade, essa expectativa de que o Lula fuja. Eu confesso a vocês que eu ficaria absolutamente surpreso e surpreendido se o Lula fosse nessa viagem ao exterior e não retornasse e pedisse asilo lá. Isso seria o fim da vida política dele, da história, da biografia. Ele é um sujeito que vai enfrentar esse processo até o fim, com as consequências que forem. Com o discurso que a gente pode concordar ou discordar, a gente pode achar que está mal, que ele está exagerando, que ele está propondo uma ruptura das instituições, seja como for. Mas eu não consigo enxergar um sujeito com a história dele, com o temperamento dele, com a responsabilidade que ele tem e como chefe do partido que ele é, fugindo e pedindo asilo no exterior, mesmo que isso possa dar algum discurso. O estranho desse momento que nós estamos vivendo é o protagonismo de muitos juízes nessa hora, né, que sempre foi a tradição do Poder Judiciário no Brasil inteiro de o juiz se manter, né, não dá entrevistas, mas hoje nós temos um fenômeno, né, e o presidente dos Estados Unidos levou isso ao extremo, de manifestações destemperadas e estranhas para os cargos ocupados em Twitter, em redes sociais, em situações. Então, há juízes do país que se manifestam e entram em discussões com membros do Congresso, procuradores discutindo com advogados em redes sociais. Então, realmente, hoje nós temos... Bom, logo depois do julgamento, vários habeas corpus em favor Gilmar Mendes entra nessa também. O fenômeno hoje de Gilmar Mendes, né, um membro da Suprema Corte sendo atacado publicamente não só no Brasil, mas no exterior também. Então, realmente, nós estamos vivendo um período muito difícil. Essa decisão do TRF4 ainda vai ser muito discutida, porque a comunidade jurídica, sobretudo a parte dos advogados, né, discutindo muito o problema do direito de defesa, sem entrar na discussão do próprio Lula, do mérito, se cometeu ou não cometeu um ato, mas a discussão do processo em si, isso vai muito longe ainda. Isso faz me lembrar ainda Andy Warhol, foi um artista plástico da década de 60, já é falecido, em que ele disse que no futuro todos terão 15 minutos de fama. E esses holofotes é que atraem essas decisões, né? E até fazem com que determinados juízes, ministros, falem fora do processo. E por isso que eu tenho que elogiar os 3 desembargadores aqui do TRF4, da 8ª turma, pela categoria na condução desse processo do Lula. Serenidade, contração, seriedade, olha, foi uma aula de como se deve conduzir um julgamento. Tu ias falar, José? Não, sem dúvida. 3 desembargadores que agiram naquela sessão como eles agem em todas as sessões. E esse é o ponto mais importante do exercício da judicatura, né? Que o magistrado consiga ser o mesmo para todos os processos. Não há processos grandes ou pequenos, discussões menores ou maiores. O que há é a vida de alguma pessoa sendo julgada dentro de um caso. E ali eles mostraram, sobretudo... E aí a questão do último desembargador que fez seu voto, desembargador Vitor Laus, fez o voto como faz em todos os processos, um voto sem estar escrito, um voto que ele, né, como terceiro,
integrante da corte a votar. Fugiu de chavões jurídicos. Não, então assim, nós podemos... E disse, olha, eu não sou afeito ao latim e tal. Nós podemos até discutir, que é o que eu tenho dito, assim, nós podemos discutir o conteúdo da decisão, alguns dizendo que não poderia ter sido condenado, outros que poderia, a questão do cerceamento e defesa, que é uma discussão que nós, advogados, fazemos com muita ênfase e tal, mas no ponto daquilo que se esperava do tribunal, do modo como aconteceu, eu até penso que eu acompanhei bastante a questão da movimentação, eu até acho que exageraram aquele receio de atos de baderna ou de qualquer coisa. Eu sabia que não ia ter nada. O julgamento, a manifestação antes, a reunião em torno do presidente que esteve em Porto Alegre e tal, foi absolutamente tranquila. O julgamento foi tranquilo, e depois do julgamento ainda eu andava pelas ruas de Porto Alegre, uma chuvinha fina, uma Porto Alegre... Dos baderneiros queimaram os pneus em esquina. Mas isso sempre acontece. Mas aqui eu vou só fazer o registro, Paulo Sérgio. Acho que a brigada agiu muito bem. Ela precisava ter um contingente dissuasório. Ela tinha que deixar claro para quem estivesse, se houvesse alguém mal intencionado, que ele ia perder. Naquele dia ele ia perder. Então, nós não sabemos se tudo correu bem, também não foi por esse excesso de zelo que foi muito bem-vindo. Mas não estou falando desse exagero como as redes sociais conduziram dos dois lados, isso aí, mas o Paulo Laus e o Gebran Neto foram perfeitos. O relatório foi também dentro daquilo que se imaginava. Fosse o placar também, eu nunca imaginei placar diferente, muito embora tenha alguns aí colegas de imprensa lançado no vogal do Laus uma suspeita pelo pai dele, não sei que, uma bobagem tremenda, como se alguém respondesse porque as pessoas ainda fez. Ficaram esperando que pudesse ter um voto vista e tal, alguma coisa que tirasse o julgamento, e a gente sabe que... E uma indignação muito grande hoje com o fato de que os três já tinham seus votos prontos, mas não teriam como. Obrigado, Evaldo. Obrigado, Ney César. Obrigado, doutor Eduardo, doutor Jader. Aqui é a área jurídica, o doutor Leandro, também advogado e presidente da Sábado. Muito obrigado a todos. Nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira, nesse horário, com mais um Pampa Debates. Obrigado. E este encontro semanal, diariamente, de segunda a sexta-feira, que temos com o nosso telespectador com o Pampa Debates. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.